Olá, boa noite a todos. Cheguei aqui com um pouco de atraso, né? Eu preciso me disciplinar mais, sabia? Quando eu não estava em distanciamento social, eu era mais pontual. Como a gente trabalha de casa, né? A gente termina de atender, aí vai tomar banho com mais tranquilidade, vai jantar com mais tranquilidade. Aí quando a gente para pra ver, já tá na hora da live. Então eu prometo que nos próximos encontros aqui ao vivo eu vou tentar ser o mais pontual possível. Me perdoem pelo atraso, tá bom? Eu recebi um comentário engraçado de uma das seguidoras, perguntaram: Ah, eu tô louca pra ver sua live pra ver qual vai ser a cor da sua unha. Gente, aquela unha é fake, tá? Eu uso fibra de vidro, pra quem não sabe. Só que esses tempos aqui não tem fibra de vidro, não. Eu sou minha manicure, não tá legal, não dá pra ver, ó. Então vai ser por essa cor aqui por muito tempo, tá bom? Sem expectativas, até tudo isso passar. Hoje vamos falar sobre perdão na relação a dois. Inclusive, deixa eu colocar aqui. Perdão na relação a dois, volta. Como é que escreve aqui? Alguém escreve aí pra mim, perdão na relação a dois, por favor, nos comentários, que aí eu vou fixar o seu comentário como título dessa live. Só escrever perdão na relação a dois. Se alguém puder fazer isso, eu vou ficar muito agradecida. Aí você escreve aí perdão na relação a dois e eu fixo o seu comentário. Pode ser? Alguém me ajuda, por favor? Vou aguardar. Saudade daquela unha com vários tons de roxo, perdão na relação a dois, ótimo. Quem fixou? Meu maravilhoso marido. Ai, meu Deus, como é que fixa isso aqui? Fixar comentários, muito bom. Foi, né? Gente, vamos lá. A gente vai falar sobre perdão na relação a dois, mas antes eu quero deixar algumas informações muito claras aqui pra vocês. A primeira delas é, essa live fica gravada, ela fica gravada no meu canal do YouTube e você tem acesso onde nos destaques do meu Instagram em lives gravadas, tá bom? Além das lives, eu tenho um podcast pra você escutar dicas rápidas, curtas a respeito de relacionamento a dois. Você pode escutar enquanto estiver organizando a casa, dirigindo, indo, voltando de algum lugar. Agora você, de preferência, não vai nem volte para lugar nenhum, fique na sua casa, mas você pode escutar de casa também esse podcast. É só ir nos destaques do meu Instagram que você vai ter acesso a todo esse conteúdo, tá bom? Eu também tenho um canal no Telegram com mensagens exclusivas a respeito de relacionamento a dois, através de áudios. É exclusivo mesmo, que eu envio por lá, eu não envio nem por aqui e nem no meu Facebook ou qualquer outro canal, tá bom? Então toda quinta-feira tem mensagens exclusivas por lá, tá? Certo? Lembrando outra coisa super importante, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre perdão na relação a dois, você pode deixar aqui abaixo. Eu só respondo perguntas relacionadas a perdão na relação a dois. Vânia, tem outras perguntas a respeito de relacionamento a dois. Como é que eu faço para poder sanar essas dúvidas? Você deixa toda terça-feira, às 12 horas, no painel de perguntas que eu abro por lá. Fechado? Fechado. Então bora lá. Deixa eu pegar aqui meu resumo, porque eu tenho algumas anotações para compartilhar com vocês. Vamos lá. Blá, blá, blá. Tá aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender, muito, muito, muito importante, a respeito do perdão, tá? As pessoas, elas interpretam o perdão da maneira errada. Elas entendem que perdão é esquecer. Não, definitivamente não é esquecer. Por que perdoar não é esquecer, Vânia? Porque lembrar é um mecanismo cerebral que nos protege no final das contas. Como assim, Vânia? Como assim? A gente tem que lembrar disso? Gente, na verdade, o que o cérebro ele faz? É como se ele imaginasse da seguinte forma: você não pode esquecer, você tem que sempre lembrar da situação para que você não se coloque nessa situação de risco novamente. Entende? Sabe quando você tem um conflito com uma pessoa e às vezes você até reorganiza a relação, mas sempre fica algo estremecido ali, né? Estremecido no sentido de aquela conexão nunca mais volta a ser a mesma. Porque quando você se aproxima daquela pessoa, o teu cérebro diz: opa, cuidado, cuidado, perigo, perigo. Com essa pessoa você teve conflito. Então você tem que ficar em alerta, ou seja, o cérebro vai nos fazer lembrar sempre para que a gente se coloque em situações de proteção em relação à situação, em relação à pessoa, em relação à circunstância. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é: não, definitivamente perdoar não é esquecer. Agora, claro, perdoar é lembrar de uma maneira diferente. Perdoar é você lembrar com uma carga emocional mais saudável. Você não pode lembrar com raiva. Aliás, você pode, mas isso não é perdão.
No perdão, a sua lembrança não tem a mesma carga emocional. Então, não tem o mesmo peso da raiva, não tem o mesmo peso da tristeza, não tem a mesma sensação de frustração. Entende? Quando você lembra de uma maneira mais saudável. Não tem aquela frase que a gente diz assim: ah, a gente percebe que amadureceu, que transpôs o problema, quando a gente recorda da situação e começa a rir. É um pouco disso também. Né? Aquilo que passa a ser menos pesado emocionalmente. Ali a gente já está indo para o caminho do perdão. Então a gente sempre vai lembrar por uma questão de segurança, para não. Para que a gente não entre novamente em situações de risco para nos proteger, mas a carga emocional da lembrança tem menos tristeza, tem menos raiva, tem menos hostilidade. Deu para acompanhar? Anote isso aí, tá? Por favor, porque às vezes a pessoa não esquece e ela fala: ai, Ivone, eu acho que eu não perdoei. Porque lembra? Não. Isso não é um sinal do não perdão. Tá bom? Outra coisa que eu gosto muito de dizer a respeito do perdão. Perdão, gente, tá muito relacionado com liberdade, tá? E agora preste atenção pro conceito de liberdade, porque as pessoas às vezes não entendem o que é liberdade. Às vezes as pessoas falam anotado. Isso aí, Lídia, anotado. As pessoas, às vezes, elas gostam muito da liberdade, mas elas não sabem conceituar a liberdade. Eu gosto de conceituar a liberdade como a minha habilidade, a minha facilidade em dizer não. Como assim, Vânia, dizer não? Quando você é livre, por exemplo, vamos pegar um dependente químico, tá? O dependente químico, ele não tem liberdade com a substância que ele tem dependência. Por quê? Porque ele não consegue dizer não para ela. Entende? Então, às vezes, ele nem quer usar a substância. Ele sabe que não deve, ele sabe que não é o melhor para ele, mas ele não consegue dizer não para aquilo. Isso significa que ele não tem liberdade. Quando você tem autocontrole, quando você tem domínio próprio, você tem liberdade. Porque você às vezes quer agir de maneira hostil, você quer agir de maneira agressiva, você quer agir da pior maneira possível, mas você sabe dizer não para os seus impulsos, você sabe dizer não para essa sua natureza que às vezes nos leva para lugares muito perigosos. Isso, no final das contas, é liberdade. As pessoas às vezes confundem, elas acham que ser livre é fazer tudo o que você quer. E não, porque às vezes muito do que eu quero não é bom. Entende? Então, nem sempre fazer tudo o que eu quero é sinônimo de liberdade. Liberdade é fazer aquilo que eu quero, mas sabendo dizer não. Se eu percebo que não é bom pra mim e eu consigo dizer não e respeitar esse não, eu sou livre de alguma forma. Então, o perdão tem a ver com essa liberdade. Deu pra entender? Ficou muito complexo. Diga aí se deu pra entender. O perdão tem a ver com essa liberdade? Por quê, gente? Porque você consegue dizer não para aquela mágoa, você consegue dizer não para aquela raiva, você consegue dizer não para aquela tristeza, entende? Como eu consigo dizer não? Eu não alimento aquilo inconscientemente, né? Ou às vezes conscientemente. Amei essa definição, olha, faz muito sentido, tá vendo? Estão entendendo, que bom. Babito BSB, ótimo. Fico muito feliz que estão entendendo. Então, gente, perdoar é você saber dizer não, né? Para todas essas emoções que um dia você alimentou muito. Às vezes eu pergunto pro meu cliente assim, por que você alimenta essas emoções se elas te fazem muito mal? E quando a gente começa a racionalizar, ou seja, entender o objetivo por trás daquela emoção, o objetivo por trás daquele comportamento, quando a gente vai entender o porquê daquela atitude, a gente começa a ver vários argumentos que não fazem o menor sentido emocionalmente falando, que só maltratam a pessoa. Por exemplo, eu prefiro alimentar essa hostilidade, essa mágoa, para nunca esquecer dessa situação e sustentar o mal-estar, né? Para que a pessoa pague o preço por aquilo que ela construiu. Bora racionalizar essa situação, né? Se você for parar para pensar, às vezes a pessoa nem tá mais pagando aquele preço. Às vezes tá. Às vezes tem uma relação de culpa, de mal-estar, mas às vezes ela nem tá mais pagando aquele preço, ela já se desprendeu da situação que, sei lá, foi hostil, que machucou você de alguma forma, ou o outro de alguma forma, e só quem está sustentando aquela dor é você. Então, no final das contas, você está assinando um contrato de mal-estar. Você não consegue dizer não para aquela dor, você não consegue dizer não para aquela tristeza, porque você criou uma teoria
que no final das contas nem faz tanto sentido porque te desgasta emocionalmente. Se fosse uma teoria que no final das contas fizesse bem pra você emocionalmente, até eu te diria como psicóloga, nossa, ótimo, continue. Continue, isso tá fazendo muito bem pra você. Mas às vezes você cria teorias que fazem mal danado pra você, sustenta aquilo, né? Acaba não mantendo essa liberdade, esse conceito de liberdade que eu mostrei pra vocês, e vai ter muita dificuldade de perdoar. Então, gente, perdoar é ser livre, é você criar conceitos a respeito, né, do perdão para que você não fique mais alimentando aquele mal-estar que só te desgasta emocionalmente. Às vezes nem desgasta o outro, às vezes o outro já até está desconectado desse histórico do que fez, mas você não. Deu para entender? Vânia, estou separada há alguns meses e não consigo dizer não ao meu ex, ou seja, separei e continuo com ele. É verdade, Valéria. É exatamente isso. Né? É igual aquela pessoa que ela sai de casa. Eu lembro de uma cliente minha que ela tinha muitos conflitos com o pai. Muitos conflitos com o pai. E ela saiu de casa, né? Mas os conflitos com o pai continuavam, mesmo ela não estando em casa. E eu lembro dessa sessão, eu falei assim pra ela: engraçado, você saiu, né, de perto do seu pai, mas o seu pai não sai de você. E é verdade. Às vezes você se separa da pessoa, mas você rompe com a aliança que vocês fizeram, mas você não larga aquela pessoa de perto de você emocionalmente falando. Entende? E isso tem a ver com controle de pensamento, que é justamente o que eu vou falar agora. Entende? Se a gente não tiver, gente, um bom controle de pensamento, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar como deve, a gente não consegue viver com qualidade de vida, né? Por quê, Vânia? Porque pensamento gera emoção. E emoção gera comportamento, eu sempre falo isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas cada psicólogo tem o que a gente chama de abordagem. Abordagem é a nossa linha de pensamento. Essa abordagem vai definir nossas técnicas, nossos métodos, né? A minha abordagem se chama cognitivo-comportamental. Ela tem várias crenças, mas a principal delas é: todas as vezes que você pensa, você sente. E todas as vezes que você sente, você se comporta. Por isso que a gente tem que filtrar os nossos pensamentos, porque eles vão ser definitivos para as nossas emoções. Às vezes a gente sente muito mal porque a gente pensa muito mal. E às vezes a gente se comporta muito mal porque a gente pensa muito mal também. Então, a gente precisa ter controle de pensamento para conseguir perdoar também e viver com qualidade de vida emocional. E como ter esse controle de pensamento é o que eu vou explicar agora, mas antes deixa eu ler porque, meu Deus, chuva de comentários. Meu ex-namorado me agrediu após uma briga. Eu o perdoei, porém, ele não consegue se perdoar pelo que fez. E isso impede que a gente volte. Como posso ajudar ele a superar isso? Boa, Arthur. Muito boa. Ou seja, você tem que chegar com ele e falar assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu já te perdoei. Até Deus, se você acreditar ou se ele acreditar, já te perdoou e você não se perdoa. Entende? Assim, qual é o objetivo de você sustentar essa culpa? Porque, preste atenção, Arthur, por trás dessa atitude dele existe um objetivo inconsciente. Por que você quer sustentar essa culpa? Se você for conversar, sair da ponta do iceberg que a gente diz, você vai começar a perceber que ele tem justificativas para essa atitude. Por exemplo, eu prefiro não me perdoar porque eu não quero esquecer essa situação e eu não quero esquecer para nunca mais voltar a fazer o que eu fiz com você. Entende? De repente, ele tem uma justificativa que a gente chama de crença central, que é um objetivo que ele cria, que faz sentido inconscientemente falando, e que a gente precisa racionalizar. Eu preciso racionalizar o emocional da pessoa para que ela ressignifique o pensamento dela e, consequentemente, a emoção e, consequentemente, o comportamento. Então, você fala assim, veja bem, nesse exemplo, tá, Arthur? Digamos que seja isso, eu não estou falando que é isso, mas digamos que seja isso. Aí você tem que encontrar argumentos para poder romper com essa crença. Por exemplo, o que vai impedir você de fazer isso ou não, não é necessariamente a culpa. A culpa, ela vai te gerar um mal-estar emocional. O que vai te impedir de fazer isso é a tomada de consciência. É você entender que não faz o menor sentido, que é um verdadeiro descontrole emocional você não administrar sua raiva a ponto de agredir fisicamente alguém. É a tomada de consciência que te faz ter controle das suas atitudes e não a sensação de culpa que você cria ao redor de você mesmo. Racionalizando, a chance dele se perdoar e se desprender disso é muito maior. Segue essa dica e depois me fala, tá bom, Arthur? Que eu sei que você é meu seguidor, porque eu já te vi por aqui e eu quero ver os resultados disso. Isso está relacionado à dependência emocional colocada naquela pessoa
Gente, assim, o que exatamente, Ariane, tá relacionada? Ai, meu Deus. Eu sabia, gente, se não fosse minha live. Peraí, calma. Pronto, tudo certo. Olha, gente, pra ser minha live, vocês sabem, né? Meu celular tem que cair. Mas não caiu, não, né? Ai, Senhor da Glória. Pronto, tudo sob controle. Não caiu. Tá. Isso está relacionado à dependência emocional colocada naquela pessoa? Qual situação, Ariane? Eu não estou lembrada, né? Porque assim, a gente tem que fazer essa associação aí entre dependência emocional e perdão, tá bom? Porque existe uma relação, mas ela não é tão simples assim. Tem que ser bem complexa. Então me lembra, Ariane, que eu não lembro a situação que você está se referindo. O que fazer para sair de uma relação abusiva, violência verbal, psicológica? A pessoa parece não ter força para sair, mesmo sabendo que está fazendo mal. Evelyn, deixa eu lhe falar uma coisa. Nessa live a gente vai falar só sobre perdão na relação a dois. Então, eu sei que é muito importante a gente abordar o tema relação abusiva, mas se eu começar a falar nesse assunto, eu vou sair um pouco do foco. E as pessoas estão aqui realmente para aprender mais sobre perdão. Doutora, como vencer a dependência emocional? Tipo, não tô bem numa relação, porém me sinto presa na relação por conta da família. Gesiane, gente, prestem atenção. Lembrem-se, as minhas lives têm temas. O tema da live de hoje está fixado, é perdão na relação a dois. Então, se eu falar de dependência emocional aqui, eu vou sair do foco. Então, a gente tem que focar nesse assunto. Se você tiver qualquer dúvida sobre relacionamento a dois, é terça-feira, às 12 horas, no painel de perguntas, tá, meninas? Mil perdões por isso, mas é porque realmente a gente tem que. Não pode fugir do tema. Por respeito às pessoas que estão aqui, justamente porque querem informações a respeito de perdão, tá bom? A dificuldade de realmente perdoar e superar as mágoas passadas, mesmo tendo gatilhos. Deixa eu ler aqui de novo a sua pergunta, Ariane. Isso está relacionado à dependência emocional colocada naquela pessoa? Mas você fala o quê? A falta de perdão? É isso? A falta de perdão está relacionado à dependência emocional? Dificuldade de perdoar, superar as mágoas passadas? Ah, entendi. Entendi. Olha só, vamos pensar numa relação aqui para ver se eu consigo responder a tua pergunta, né? Dependência emocional e mágoa. A dependência emocional ela é uma variável que está muito relacionada com autoestima. Muito relacionado com autoestima, né? Imagina que eu não tenho uma relação boa comigo mesma, eu não me acho suficiente, eu não me acho boa, né? E aí eu acabo me conectando à pessoa e tenho dificuldade de me desconectar dela, porque assim, eu sou tão não suficiente que se eu não estiver com aquela pessoa, eu não consigo estar com mais ninguém. Entende? Porque é só ela para poder me aceitar do jeito que eu sou. Essa autoestima fragilizada, ela pode sim gerar uma dependência emocional. Eu acho que essa autoestima fragilizada, ela pode estar mais relacionada com a culpa do que a dependência emocional em si. A dependência emocional está relacionada com a autoestima fragilizada, tá bom? Mas por que a autoestima fragilizada pode estar relacionada com a culpa? Porque eu tenho um julgamento tão disfuncional a meu respeito. Eu não sou boa, eu não sou suficiente, sou uma pessoa péssima, eu sou muito ruim mesmo, né? Eu sou uma pessoa terrível, eu sou má. Ou seja, olha a autocrítica. E essa autocrítica pode me levar para um cenário de não perdão e de culpa, consequentemente, tá bom? Mas assim, você entendeu que a gente teve que construir uma relação, porque eu não sei, não entendo como uma relação direta. De verdade, eu acho que está mais relacionado com falta de controle de pensamento, que é o que eu vou explicar agora. A pessoa segue a relação, mas fica sempre com a mágoa na cabeça, se é perdoar ou não. Bom, Laís, no início da live eu expliquei que perdoar não é esquecer. Não sei se você está aqui desde o início. E depois eu disse que o problema não é não esquecer, porque lembrar é muito importante para a gente se proteger, né? Para não voltar a fazer aquela situação novamente. Mas lembrar com a mesma carga emocional, com a mesma tristeza, culpa, mal-estar, isso não é perdoar. Perdoar é lembrar, só que com uma carga emocional diferente, tá bom? Certo? Vamos falar de controle de pensamento, porque controle de pensamento está relacionado com perdão, gente. Veja bem, se pensar gera o sentir, que gera o agir, o comportamento, quando eu tenho essa culpa, esse mal-estar, essa tristeza, né? Pode escrever que eu estou alimentando distorções cognitivas, né? A respeito de mim mesma, a respeito do mundo, a respeito do outro. Então, um caminho para o perdão é o controle de pensamento. Começa a racionalizar aquilo que você fez, tá bom? Se você for racionalizar, eu sempre falo isso nas minhas lives, assim, tem uma frase que eu não gosto nem um pouco, que as pessoas usam muito, né? Que, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Só me arrependo das coisas que eu não fiz. Já ouviram isso, né? Pois é. Essa frase, ela é muito perigosa, porque assim, a gente tem uma natureza quedante,
A gente erra pra caramba, a gente erra muito. A gente vai errar muito ainda, porque a gente não sabe nada de vida. A gente não sabe nada de relacionamento a dois, né? Então a gente vai cometer muitos erros. Então a pessoa, pra ela chegar e ela ter coragem de falar que ela não se arrepende de nada que ela fez, é porque ela é muito boa, né? Ela é um ser humano muito bom. E eu não conhecia um ser humano assim, de verdade. Já atendi muitas pessoas e nunca conheci uma pessoa dessa forma. Então, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e a ideia é que a gente olhe pra gente hoje e pro passado e pense, caramba, eu sou uma pessoa completamente diferente do que era, né, há 3 anos atrás, 5 anos atrás, porque eu tô muito melhor. Eu tô muito mais madura, evoluída, etc e tal. Então, se eu hoje sou muito mais evoluída do que ontem, certamente ontem eu cometi erros que se eu pudesse voltar atrás, eu ressignificaria, eu faria diferente. Entende? Então, assim, uma das maneiras de eu racionalizar essa culpa, né, é eu entender que no passado eu não tinha o mesmo entendimento, às vezes autoconhecimento, maturidade que eu tenho hoje, ou o outro não tinha, né? E eu acho que existe uma diferença grande entre um erro consciente e um erro inconsciente. Eu acho que existe uma diferença grande. Quando eu erro jurando que estou fazendo algo que é bom, ou quando eu erro porque eu estou me protegendo. A programação neurolinguística ela diz que por trás de todas as atitudes existe uma intenção positiva, mesmo que seja uma atitude ruim, né? Não estou justificando atitudes ruins, mas a gente está tentando entender, né? Quando a gente não tem consciência, quando ela é inconsciente, pode dar uma olhada na intenção dessa atitude disfuncional. Às vezes é por pura proteção. Às vezes você teve uma resposta emocional ao comportamento do outro. Você teve uma atitude que foi resposta ao comportamento do outro. E, obviamente, com o passar do tempo, você amadurece e olha para aquilo e percebe que, caramba, como você agiu de maneira hostil e disfuncional. Essa é uma forma de racionalizar a culpa. A gente precisa entender as coisas que a gente faz. Quando eu começo a encontrar justificativas, ou seja, racionalizo, questiono meu pensamento, ou seja, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Eu acho que eu seria ruim se fosse uma atitude disfuncional e consciente. Mas foi uma atitude disfuncional, é verdade, por isso perdoo, por isso peço desculpa, por isso me retrato, mas muitas vezes inconsciente, por uma falta de entendimento a respeito de mundo, tá? Esse é a primeira técnica que eu digo assim de controle de pensamento para a gente se libertar da culpa, né? Para a gente se libertar desse mal-estar que a culpa traz. Questionar os seus pensamentos, racionalizar os seus pensamentos. Depois que você entende, eu uso muito essas técnicas com os meus clientes, né? Depois que você entende, racionaliza, questiona o seu pensamento, outra técnica muito boa que vai te ajudar a perdoar é você bloquear os pensamentos. Racionalizou, entendeu, viu que não faz sentido, ressignificou, evite pensar sobre aquilo. Porque qual é o propósito de você ficar pensando naquilo que te gera culpa? Qual o propósito de você pensar naquilo que te gera mal-estar? Ah, me maltratar, né? Por que você se maltrata? Até Deus às vezes nos perdoa e a gente não se perdoa, gente, para quem acredita em Deus. Entende? Então, por que você se maltrata? Porque eu preciso manter essa dor para nunca esquecer o que eu fiz e nunca mais voltar a fazer aquilo. Você racionaliza isso, você vê que não faz sentido. O que não te faz voltar, não te faz fazer novamente o que não foi funcional, é a tua tomada de consciência, não é a tua relação com a culpa. Quando você entende isso e bloqueia, você até lembra da situação que você tem dificuldade de perdoar, mas com uma carga emocional muito menor. Tudo está relacionado aí com controle de pensamento. Racionalizei, questionei meus pensamentos, bloqueei meus pensamentos. Como eu bloqueio o pensamento? Pare de pensar sobre isso. Pare de pensar sobre isso. Como, Vânia? Seguindo uma técnica simples, a gente não consegue pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ninguém consegue. As pessoas falam errado, elas falam assim. As mulheres conseguem pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade. A mulher tem uma alternância rápida de pensamentos. A gente consegue pensar rápido em várias coisas, uma atrás da outra, muito rápido. A gente alterna numa velocidade muito grande. Mas a gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu estiver com a culpa, com a dificuldade em perdoar, eu trago um pensamento que me faz bem ou que ocupe minha mente com outra variável. Por exemplo, assistir um filme, ler um livro, assistir a sua série favorita. Deu para entender? Essas são algumas técnicas para a gente poder controlar o nosso pensamento e conseguir realmente perdoar, nos libertar dessa sensação de culpa, racionalização e bloqueio de pensamento, tá? Deixa eu ver o que mais tem. Tá bom.
por que perdoar, né? Muito bom. Vamos falar agora do porquê perdoar? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não me esforço para controlar pensamentos. Olha aí, Laís, tá vendo? A gente não foi educado, na verdade, Laís, para fazer isso. Por isso que a gente sente muito mal. Por isso que as pessoas estão muito mal emocionalmente. Por que você acha que as pessoas estão mal emocionalmente? Porque elas não controlam os seus pensamentos. A gente não foi educado para controlar pensamento. A gente simplesmente pensa o que vem à mente, como se tudo que viesse à mente fosse bom. E a ciência já prova, a gente não consegue controlar o pensamento que vem na nossa mente, mas a gente consegue controlar o rumo que a gente dá para o pensamento que vem. Entende? Meu namorado mentiu e omitiu situações bobas que deixou de fazer um combinado nosso. Mas não consigo levar a relação sem colocar o que aconteceu nas situações. Assim, Ellen, deixa eu te falar uma coisa. Ou seja, você teve o conflito com ele, vocês certamente negociaram que vocês não fariam mais isso, que vocês seguiriam a relação de uma maneira diferente, mais funcional. Show, né? Ou seja, você escolhe ficar na relação. E é um direito seu, ok, tudo bem. Isso aí não temos que questionar. Eu entendo que a negociação para que você fique na situação é que ele se comprometa com a verdade, ou seja, que ele não minta, mas que você tenha bem-estar emocional para poder continuar nisso. Bem-estar assim, que você desenvolva a confiança, entende? Assim, não dá para você restaurar uma relação depois de um valor quebrado, que o valor verdade foi quebrado, sem o outro se comprometer com a verdade e sem se você se comprometer com o perdão. De verdade. Se você quiser ter um relacionamento bom emocionalmente falando. Porque às vezes acontece muito disso. Ah, a pessoa quebrou meu valor, mas eu decidi voltar. Você tá pronto mesmo para voltar? Assim, gente, eu não faço um tratamento de restauração de relacionamento que é good vibes, assim, sabe? Ah, é tranquilo, é super fácil. Não é. Principalmente quando tem quebra de valor. A gente tem que sustentar o valor, sei lá, lealdade, verdade, seja lá o que for, mas a gente também tem que perdoar. A gente tem que esquecer. A gente tem que superar. Entende? Senão você está assinando um contrato de sofrimento emocional. E não é nem pelo outro que errou. É por você mesmo. Por que você aceita estar numa relação se você não esquece, se você não perdoa? Você está se maltratando emocionalmente, entende? Não só o outro. O outro também. Mas, sobretudo, você está se maltratando emocionalmente. Então, use as técnicas de controle de pensamento. Se você acha que vale a pena estar nessa relação, entende? Se você acha que vale a pena estar nessa relação, e eu entendo que acha, porque volta, não necessariamente, mas no geral, sim, tá? Eu acho que vale a pena você colocar em prática as técnicas de controle de pensamento. Às vezes penso que nunca vou conseguir perdoar, vivo presa no passado, dai. Controle de pensamento. Por isso que eu falei das técnicas de controle de pensamento, porque eu sabia que eu ia ter essa demanda aqui, né? Que é muito comum, tá bom, Dai? Muito comum. Eu sempre perdoo, mas não esqueço. Tudo bem, Luana. No início dessa live eu falei exatamente isso. Perdoar, não esquecer, tá? Vânia, eu sou uma escrava dos meus pensamentos, vejo coisa onde não existe. Esse controle é possível com medicamentos? Em alguns casos, há necessidade de medicamento. Em alguns casos, há necessidade de medicamento. Existe uma coisa chamada de delírio e uma coisa chamada de alucinação. Delírio é quando eu desvirtuo a realidade, né? Então, sei lá, nossa, meu marido chegou. Deixa eu criar uma situação aqui. Meu marido chegou e ele me deu um oi tão estranho. Será mesmo que ele estava no trabalho? Ou será que ele estava com uma amante e agora ele está super desconfiado, por isso está conversando comigo dessa forma? Isso é delírio. Entende? Você criou uma realidade aqui na sua mente e você vai embora se deixar. A alucinação é quando você começa a ver coisas que não existem, né? Literalmente falando. Então, é o amigo aquele amigo que só. O esquizofrênico tem alucinação, né? Ele sente cheiro, ele sente toque, ele ouve vozes, ele vê pessoas. O delírio, ele é muito sutil e é muito comum as pessoas delirarem. É muito comum as pessoas delirarem. Então chega no momento que, assim, se eu começo a aplicar a técnica de controle de pensamento com o meu cliente e ele não consegue responder bem a técnica de controle de pensamento, eu encaminho para o médico, para o psiquiatra, porque às vezes é caso de intervenção medicamentosa, assim. Me perdoar é fácil, difícil é perdoar o outro, é. Como perdoar alguém quando esse alguém não me pede desculpas? Olha só, Luana, deixa eu te falar uma coisa. Assiste uma live minha chamada de Linguagem de Amor, tá bom? Tá lá nos destaques. Cuidado, porque a gente acha que perdão é verbal, tá? E eu nem vou entrar nesse mérito nessa live, que senão a gente vai embora. Perdão nem sempre é verbal.
Quem tem uma linguagem de amor, por exemplo, toque físico, não vai te perdoar dizendo, me perdoa, meu amor, eu sinto muito. Eu realmente te magoei e não gostaria de fazer isso, gostaria de fazer diferente. Quem é verbal faz isso maravilhosamente bem, mas nem todo mundo é verbal. Existem 5 linguagens de amor. Uma delas é a verbal. E eu digo que é a linguagem do amor e do perdão. As pessoas pedem perdão de acordo com a sua linguagem de amor. Então, a pessoa que é toque físico, ela não vai te pedir perdão verbalmente. Ela vai te abraçar e te beijar e você vai ficar com ódio, porque você vai pensar, filho da mãe ou filha da mãe, porque eu não sei se é um companheiro ou uma companheira, não vai me pedir desculpa pelo que você fez e de repente a pessoa está pedindo desculpa através da linguagem de amor dela. Complexo, né? Mas isso é ser humano. Assista minha live sobre linguagem de amor. Não é mesmo? Boa noite, achei que havia perdoado, mas hoje percebo que não perdoei, vou acabar. Obrigada, doutora, eu me magoei meu último relacionamento hoje há quase 2 anos. Tenho medo de me envolver em um novo relacionamento. Será que a culpa é de tudo que aconteceu no passado? Fael, com certeza tem influência do seu passado no seu medo presente. Com certeza não, mas certamente. Gente, a segunda sessão da psicoterapia é chamada de anamnese. É o resgate do histórico de vida do meu cliente. Por quê? Porque a gente precisa se resolver com o nosso passado. Todos nós. Todos nós. Não existe essa coisa, não, minha história de vida foi maravilhosa. É mesmo, senta aqui, vamos fazer uma anamnese. Entende? Todos nós precisamos nos resolver com o nosso passado. É a primeira meta da psicoterapia. Se você não se resolve com o seu passado, ele vai influenciar o seu presente. Você, querido, vai achar que é o destino. Então, com certeza, o seu passado influencia o seu presente. A gente tem que se libertar disso uma vez por todas. Não é porque você teve muitas decepções amorosas, né, que você vai ter só decepção amorosa na sua vida 2. São 7 bilhões de pessoas no mundo, gente. Tem pessoas com excelentes valores, tem gente que não tem. E tudo bem. A gente vai ter que escolher quem tem compatibilidade com os nossos valores. Perdoar um pecador recorrente. Aí, Laininha, presta atenção. Vamos lá. É assim, né? Essa é uma boa pergunta. Quantas vezes devo perdoar? Sinceramente, eu acho que tem uma questão que a gente tem que parar e considerar. Não é a quantidade de vezes do perdão, não. Também. Tá. Eu acho que o que a gente tem que considerar é a vontade, é o desejo do outro da mudança. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque às vezes você perdoou 1 bilhão de vezes e a pessoa não tinha um desejo genuíno de mudar. Deu pra entender? Então você só perdeu seu tempo. Agora, você perdoou uma única vez, mas a pessoa estava comprometida com a transformação. Ela realmente desejava e deseja e luta para ser uma pessoa melhor. Eu acho que esse perdão vale a pena. Então, perdoar um pecador recorrente, não sei. Isso é uma escolha sua, isso é subjetivo, a gente não toma decisões por vocês, mas saiba de uma coisa. Você só perdoa numa condição. Isso é muito importante, gente. Se você perceber que o outro está disposto a mudar. Ah, e se o outro está movido pela emoção, pelo medo de te perder, por exemplo, então sabe o que você faz? Cara, bora fazer o seguinte, ou então mulher, espera a tua emoção baixar, entende? Espera o ânimo baixar. Eu tô com raiva, você tá com raiva, você tá com medo de me perder, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo aqui. E quando a emoção baixar, a gente pensa melhor a respeito do que a gente está falando agora. Porque esse negócio de, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, é um compromisso, não é emoção. É racionalizado o processo, é assim, eu realmente quero fazer diferente e onde eu vou ter que operar meu gatilho para ser uma pessoa diferente? O que eu preciso fazer? É diferente, entendeu, Laninha? Racionalizar, entender, bloquear, direcionar pensamento, em outras coisas. Anotei, vou tentar ter esse controle de pensamento. Pronto, Lídia, maravilhoso. Você tá entendendo tudo. Obrigada, Vânia, você é o máximo, que ótimo. Fê e eu somos a prova que perdão. Olha esse relato. Fê e eu somos a prova que perdão verdadeiro é possível e que a terapia da tia Vânia é pesada, mas funciona. Ai, queridos alunos e clientes. Tá vendo só, gente? Aqui é um exemplo de que o perdão funciona, né? Funciona, mas os dois aqui, meus amores, muito comprometidos com a mudança. Todos nós precisamos resolver com o nosso passado. Todos nós, é isso, Vânia, com certeza, Babito. E quando você diz que perdoou, mas não consegue esquecer algo que a pessoa fez lá atrás e, consequentemente, não consegue confiar mais, Roberta, perdoar não é esquecer, eu falei isso no início da sessão, tá? Confiança é uma escolha, amores. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Confiança é uma escolha. Confiança é aceitação incondicional até que me prove o contrário. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, por exemplo. Eu realmente acredito que meu marido é fiel. Isso é um fato, eu estou falando. Eu realmente acredito que ele é fiel. Mas eu não consigo controlá-lo.
Eu não consigo. De repente, hoje não que a gente tá trabalhando em casa, mas e se ele fala pra mim que tá no trabalho e ele realmente não tá se envolvendo com uma das estagiárias, analistas, mulheres muito bonitas? Ele é hétero. Quem me garante? Eu nunca vou ter essa certeza porque eu não vou perder a minha qualidade de vida emocional investigando a vida do outro, ligando, colocando câmeras. Você tá entendendo? Então, assim, eu escolho confiar. E por que escolho confiar? Porque eu quero qualidade de vida emocional. Então, aí no caso, Roberta, a confiança é uma escolha. Ai, meu Deus, calma aí que o negócio deu tilt aqui. Estão me vendo? Tá bem? Como perdoar alguém que já faleceu? Como saber se a pessoa iria querer mudar? Olha só. Peraí, calma. Que essa pergunta é complexa. Como eu vou saber se a pessoa que faleceu vai querer mudar? Não dá. Não dá. Assim, bom, só se você. Eu não vou entrar na esfera das crenças, tá bom? Espirituais, porque aqui é bem científico o processo. Mas cientificamente falando, isso aí não dá. Porque eu não tenho mais acesso ao emocional do outro. Então, eu não vou saber se a pessoa vai querer mudar ou não. Agora, a outra pergunta: como perdoar alguém que já faleceu? Controle de pensamento. Racionalizando, tentando entender a intenção por trás do comportamento da pessoa. Tá entendendo? E aí, entendendo, bloqueando aquele pensamento, que foram técnicas que eu expliquei ainda agora. Sara, eu acho que você entrou agora, né? Mas eu dei técnica já de controle de pensamento pro perdão depois que você assiste essa live gravada. Eu não me perdoo e não confio mais em homens, nenhum presta. Negativo, Ângela, não generalize. O nome disso é distração cognitiva, ou é uma distração cognitiva isso, Ângela, generalização. Eu amo um homem, pronto. Eu sou apaixonada pelo meu marido, são 14 anos de relacionamento, ele é um homem leal, que me respeita, você tá entendendo? Então, assim, é óbvio que existem homens que quebram valores, mas existem mulheres que quebram valores. E existem homens que não quebram valores, e existem mulheres que não quebram valores. Entende? Você tem que se associar a pessoas que têm compatibilidades com os seus valores e acreditar nisso. E assim, não generalizar, porque são 7 bilhões de pessoas no mundo. Se você conhecesse todas as pessoas e tivesse uma experiência de infidelidade, deslealdade, agressividade, sei lá, com todos, aí a gente vai falar, caramba, todos são assim, mas a gente não tem essa experiência, cuidado. E quem desconfia porque não perdoou pequenas mentiras ou possibilidades, nunca foi provado, mas a pessoa não consegue parar de desconfiar. Laís, assim, eu acho que a desconfiança, ela tem que acontecer baseada em fatos, não em conjecturas. Não gosto disso. De verdade, né? Ai, eu acho que a pessoa está fazendo. Mas por quê? Você viu? Não, não vi. Não vi nada. Mas você leu alguma coisa? Também não. Você viu alguma foto? Não, nunca vi. Mas eu sinto. Mas eu sinto. Como assim? Você tá entendendo? A gente tem que ter dados, a gente tem que ter fatos, a gente tem que ter provas, evidências para poder escolher não confiar em alguém. Enquanto eu tiver conjecturas, possibilidades, eu não posso ferir. Ai! Gente, meu Deus, é a terceira vez que esse celular cai, né? Peraí, só um minutinho. Tá tudo bem por aí? Acho que agora vai, né? Vocês conseguem me ouvir? Assim, né? Se for uma live minha, meu celular tem que cair, eu tenho que. Não vou falar a palavra aqui. Tá todo mundo me escutando? Tô vendo aqui 43 pessoas na minha live. Eu só queria saber se tá todo mundo me ouvindo, porque assim, né? Daqui a pouco o celular cai, gente. É ralado comigo. Acho que agora vai, né? Sim, ok. Onde eu tava? Olha aqui, eu tenho outro relato. Um outro relato que diz assim: tem homens que prestam. Então, isso, o meu homem presta também. Isso é generalização. Cuidado, Ângela, cuidado com a generalização, tá bom? E quem desconfia porque não perdoou, já falei de pequenas atitudes, a gente tem que trabalhar com fatos, não conjecturas. Depois que eu não lutei contra a mais uma vontade dele em terminar, porque eu me libertei da minha ideia de perdê-lo, mas que ele não demonstrava medo, não entendi nada desse comentário aqui, Évora. Depois que eu não lutei contra a mais uma vontade dele em terminar, porque eu me libertei da minha ideia de perdê-lo. Mas ele não demonstrava medo em me perder aí. Depois de 20 dias ele disse que está. Não entendi. Évora, não entendi. Deixa você. Coloca sua pergunta no final, disposto a mudar aquele, quer ser outro. Tá, tudo bem. Sim, figurinhas de WhatsApp podem ser fatos, figurinha sozinha, conversa estava apagada. Eu tive crise de ansiedade por uma traição que houve há 21 anos atrás. Criou traumas, penso nisso e fico com muita raiva. Então a gente tem que assistir a live desde o início para poder entender como perdoa, tá? E como se libertar desse mal-estar emocional. Me traí uma vez quando estávamos separados, segundo ele, porém agora não consigo confiar. Acho que sempre está mentindo. Gente, assim, vamos lá. A gente vai começar a falar de coisas que já foram faladas nessa live, tá bom? Conceito de perdão, o controle de pensamento para perdoar. Então, assim,
essas perguntas aqui, a gente faz o seguinte, a gente terminou a live, a gente reassiste a live para poder compreender quais são as técnicas, tá bom? Só para continuar. Bom, perdoar. Por que vale a pena perdoar? Eu acho que é porque assim, é porque a gente tem uma natureza pedante. Nós temos a pessoa com a qual nós estamos nos relacionando. Então a gente vai errar. Eu vou errar, eu erro. Você vai errar, você erra. A pessoa que está ao nosso lado vai errar e ela erra também. Então, assim, é por isso que eu acho que vale a pena o perdão. O que é mais complexo é quando esse perdão está relacionado com a quebra de valor. Tem valores que são inegociáveis. E qual é o valor inegociável, Vânia? Não existe uma universalidade. Cada pessoa tem o seu conceito de valor inegociável, enfim, escolhe os seus valores inegociáveis. Entende? Então, assim, ferir o seu valor que você não negocia, então não faz sentido a gente sustentar essa relação a dois. Ah, mas eu quero. Tudo bem. Mas você vai voltar, volte comprometido com a mudança. O outro comprometido em entregar o valor que rompeu e você comprometido em ter bem-estar emocional, confiando, se desprendendo do seu passado, elevando sua autoestima, sua autoconfiança, etc. Tá? Pensa nisso. Mas você vai precisar de perdão e por isso é importante a gente entregar perdão, principalmente em situações que não ferem valores, porque o relacionamento a dois, ele é cheio de desconstruções, cheio de desconstruções. Preste atenção, não dá pra viver uma eternidade com uma pessoa, ou durante muito tempo, seja lá o que for, se eu não perdoar. Por quê? Pensa que eu vou desconstruir. Eu vou desconstruir e a reconstrução, ela exige perdão. Existem grandes perdões, existem pequenos perdões. Se eu ficar acumulando e não perdoando toda disfuncionalidade, toda desconstrução que eu tiver, então eu vou ser um acúmulo de mágoas. Eu vou ser um acúmulo de frustrações. Eu vou brigar, minha próxima briga vai ser pela briga e por todas as outras brigas que eu tive anteriormente. A outra pessoa vai ficar super desmotivada com você, porque pensa assim, cara, a pessoa não esquece. Não esquece, não no sentido de esquecer, mas assim, com a mesma carga emocional, com a mesma revolta, com a mesma frustração, com o mesmo jogar na cara. Você tá entendendo? Você vai viver durante muito tempo com essa pessoa, você vai acumular suas mágoas, então você vai viver mal. Entende? Mal-estar emocional pra você mesmo. Vamos ler? Como faz quando respeita um valor e o outro não consegue deixar de ferir? Aí, Dai, presta atenção. Aí você tem incompatibilidade de valor e não tô falando de um valor qualquer, Dai. Eu tô falando do valor respeito. Aí, Dai, você tem que se perguntar se você está disposto a estar nessa relação com seu valor respeito sendo ferido. Você entende? É uma decisão muito sua isso. Nós não tomamos decisões pelos nossos clientes, né? Às vezes, vocês me fazem perguntas, por exemplo, toda terça-feira as pessoas perguntam, Mânia, como superar uma traição? E aí, obviamente, eu dou o passo a passo de como a gente faz quando restaura um relacionamento em que houve infidelidade. E as pessoas falam assim, Vânia, a gente não pode nem dar dica pra isso, né? A dica é termina essa relação. Epa, cada um faz as suas escolhas, entende? O conceito de certo e errado é subjetivo. Você tá entendendo? Então, assim, o seu valor respeito está sendo ferido, ponto. Você consegue sustentar uma relação sendo desrespeitada sempre? Se você disser que sim, mas se você disser que não, então talvez essa relação tenha perdido um pouco o sentido, entendeu? Vânia, perdão tem mais relação com orgulho? Vânia, perdão tem mais relação com orgulho nosso ferido? Tipo, acabamos remoendo essa falta de perdão por orgulho? Pode ser também. Não é só isso. Mas às vezes o orgulho, ou seja, eu quero sustentar aquela ideia de que assim, eu não vou aceitar essa relação dessa forma. Eu voltei, mas eu quero mostrar não verbalmente que eu não estou satisfeita e que eu nunca mais vou voltar a ser a mesma pessoa. Por isso, o meu orgulho vai me fazer sustentar essa capa aqui. Eu vou ser essa pessoa durona, difícil, e eu quero que a pessoa sinta essa dor porque ela tem que pagar um preço por algo que ela construiu. Você tá bem emocionalmente fazendo isso? Porque se você estiver bem emocionalmente, feliz, eu vou te falar, ótimo, continue. Mas se não, o que você tá ganhando? Porque você não tá educando o outro, muito pelo contrário, você tá desmotivando o outro
Meu Deus do céu. Você está desmotivando o outro para a relação e você está se maltratando emocionalmente com esse conceito de orgulho, tá? E quando não tem diálogo e não aceita conversar? Cássia, ele está ferindo um valor muito importante, tá? Que é o valor de diálogo, conversa, enfim. E aí você tem que escolher se vai querer ficar nessa relação ou não com o seu valor sendo ferido. Entende? Excelente esclarecimento, aconselhamento é uma coisa, psicoterapia é outra. Gente, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Foi um prazer estar aqui. Algumas pessoas me fizeram perguntas que eu não respondi, não porque eu sou uma pessoa má, ruim, não. É porque eu já tinha respondido anteriormente. Então, assim, essa live vai ficar disponível ainda por 24 horas e eu mando todas as lives gravadas, porque eu gravo aqui do meu computadorzinho pra vocês, tá bom? E vocês podem enviar pra quem vocês quiserem, certo? Foi um prazer estar com todos vocês. Desculpem, o celular caiu muitas vezes, mas quem me acompanha na live sabe. Se eu não deixar cair o celular pelo menos uma vez, enfim, não sou eu, tá bom? Beijos, boa noite, um prazer estar com vocês. Eita. Tchauzinho.